Galera, primeiramente quero dar uma boa noite a todos. Estamos aqui dentro do meu palco onde eu gravo meus vídeos. Hoje para mim tratar um pouco de um assunto diferente. Não vou falar de manejo hoje, vou falar de um assunto um pouco diferente. Estou aqui dentro do meu aviário. Meus pintinhos estão com 11 dias hoje. Então hoje eu quero estar falando para vocês de um assunto diferente. Vou falar um pouco da maneira que eu acho. E também vou estar falando um pouco, citando alguns exemplos da relação, né? Funcionário e cuidador. Funcionário, relação patrão e cuidador, patrão e funcionário, né? No ramo da avicultura. Tenho muitos exemplos aí para citar, porque muita gente entra em contato comigo e me relata situações, né? Situações que muitas vezes eu não acreditava que acontecia, mas acontece. Acontece e acontece de uma proporção bem grande. Tanto em relatos em particular, quanto nos próprios grupos de avicultura que eu tô. Antes de nós entrar no tema do vídeo, pessoal, agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal. Dia a dia está subindo. Fico muito feliz por isso. E continuar pedindo que continue se inscrevendo, galera. Continue se inscrevendo. Que vamos mudar um pouco também aí. Vamos começar a falar de manejo, falar de alguns temas diversificados ligados na avicultura. E um tema que está aí bem de prontidão com nós, que está bem à nossa frente aí, é a relação, né, pessoal? É a relação funcionário e cuidador. Eu, graças a Deus, Deus me ponhou pessoas na minha vida que são meus patrão, pessoas às quais não tenho nada de queixa. São pessoas que são como da minha família, como eles mesmos falam, que eu sou da família deles. A única diferença é que eu sou negro e eles são polaco, né? Então é uma... Brincando, né, pessoal? Brincando, mas eu sou tratado como fosse da família. Uma família de muito respeito. Então a nossa relação é relação de família mesmo. Convivo mais com eles do que com minha própria família. Falando de irmão aí e tal, né? Convivo mais com eles. Hoje à tarde estivemos juntos de novo aí. Muito agradável estar junto com eles, gosto. No intervalo a gente passa aí domingo junto, faz uma carne e tal. Então, gostaria que todo cuidador de aviário tivesse um patrão da qualidade que eu tenho. E gostaria que o dono da aviária, que nem ele fala, gostaria que todo mundo tivesse um funcionário da qualidade que eu tenho. Que ele fala que eu sou de confiança, né? E é o que eu tento passar para ele. Confiança. Tanto é que estou aqui numa granja, foi gasta 2,5 milhões, está na minha mão, né, pessoal? Então a gente se colocando no lugar do patrão, do dono, é complicado, né? Você faz um investimento de 2,5 milhões, põe na mão de um cuidador. Muitos fazem jus, fazem um bom retorno, mas também tem, né, aquela história tem patrão, e tem cuidador e cuidador. Mas eu vou citar aqui nesse vídeo, pessoal, o que eu penso e alguns relatos que chegou até mim. Vou estar puxando aí, falando dos dois lados, né, falando de cuidador e falando de patrão, que tem o patrão bom, patrão ruim, cuidador bom, cuidador ruim. Começando tem casos, pessoal, tem casos, não quero generalizar. Onde eu vou citar aqui, pessoal, não é geral, né? Nós temos que saber definir, separar as situações. Mas tem casos de pessoal que foi contratado para ser cuidador de aviário e é proibido de mexer no painel do aviário. Pessoal, aí me vem aquela pergunta, talvez alguém discorde comigo. Como que um cuidador de aviário não vai mexer no painel do aviário? Eu não entendo essa maneira de criar frango. Será que dá certo? Só vou citar um exemplozinho. Cuidador veio no aviário de madrugada, 1h da manhã. O patrão está dormindo lá, no conforto dele. Cuidador chega no aviário, ou o pintinho está amontoado, de frio, ou às vezes está um abafamento. O pintinho está ali precisando que seja feito algum manejo. Mas ele não pode mexer no painel. O que ele vai fazer? Vai voltar para casa, deitar na cama e vai dormir. E olha quantas horas tem até amanhecer o dia. E o lote está perecendo. Eu, sinceramente, nessa situação, eu já nem viria no aviário. Vinha ali 9h da noite, fechava as portas e ia dormir, só vinha no outro dia. Porque eu não vinha, eu passar estresse. Vim visualizar a situação e não poder fazer nada. Então você vê como que tem, por isso que eu falei, tem coisas que eu não acreditava que acontece. Mas acontece por aí no mundão afora. Só que daí tem o outro lado da moeda. Tem cuidador que às vezes não cumpre a tarefa dele, né? Que qual que é a nossa tarefa do cuidador? Às vezes tem cuidador que eu acho que às vezes ele confunde a tarefa dele. Estou falando porque eu sei e eu vivenciei isso.
Qual que é a nossa função? Cuidar do lote de frango, cuidar da estrutura, cuidar da limpeza e organização do pátio e cuidar da propriedade que nós moramos, que aí é a casa, né? Mas eu já vi casos que é avassalador. Destrói esse aviário, destrói o frango, que não dá retorno, e para completar, destrói a casa também, a moradia. Então você vê que a situação é difícil por ambos os lados. Por isso que muitas vezes tem aquele boato de patrão ruim. Eu conheci pessoas que eu achava que o cara era um animal em cima da terra. Conheci pessoas, não conheci, eu ouvi boatos daquela pessoa. De repente o cara arruma um funcionário que fica 5 anos e é o patrão melhor do mundo. Aí vem aquela pergunta, será que era o patrão que era ruim ou eram os funcionários que por ali tiveram? Então você vê, pessoal, que a nossa atividade, a nossa profissão, ela é meio que complicada, apesar de que toda profissão tem o bom e tem o mal também, né? Mas como tem cuidador ruim, tem patrão ruim. Também tem casos que o funcionário faz tudo certinho. Na hora de fazer um aquecimento de cama, o patrão não deixa o funcionário fazer um aquecimento de cama para alojar, para não gastar lenha. E daí, pessoal? E daí? Como que fica? O lote vai mal, o lote sai ruim. Aí fala-se que é culpa do cuidador. É outra situação difícil, né, pessoal? Outra situação difícil. Por isso que eu agradeço a Deus. Eu tenho a liberdade, toda a liberdade eu tenho. Se eu querer fazer fogo 3 dias antes, eu tenho essa liberdade. Se eu tiver com plano de manutenção, que nem às vezes o patrão não está ali, ele não consegue estar junto ali, ele está envolvido na outra atividade dele, que ele tem outras atividades, eu tenho a liberdade de estar ligando direto pro pessoal que vem arrumar algum de pessoal de manutenção. Então eu acho que o cuidador deve ter essa liberdade. Primeiro resolve, depois ele avisa o patrão, né? É outro problema sério, que eu acho que o cuidador tem que ter certas autonomias. E quando eu falo assim, pessoal, eu acho que às vezes está muito misturado, muito bagunçado as funções. Porque nós somos uma engrenagem. E a nossa engrenagem eu vejo ela com 3 dentes principal. Eu vou falar da engrenagem principal. Aí dentro dos 3 dentes principal tem outros dentinhos também que formam mais engrenagem. Vou falar dos 3 dentes principal. Tem a integradora, ela é um dente ali no sistema. Tem a integradora, tem o patrão e tem o cuidador. A integradora, o dente dela, a função dela, o que que é? Vou falar aqui na nossa integração. A função dela é fornecer o pintinho, a ração, o insumo, até a visita técnica, o acompanhamento, essa é a função da integradora. Qual que é a função do patrão? É entrar com a estrutura que ele montou, a estrutura que é dele, né? Enfim, o aviário, o combustível para estar se criando esses frangos, que é a lenha, o pellet, o óleo, e entrar com apoio para o funcionário. Apoio para o funcionário. E qual que é a função do funcionário? É criar o frango e criar bem criado. Só que o funcionário ele vai criar o frango bem criado quando todos esses dentes ali estiverem todos bem alinhados. Quando um dessa cadeia ali perece, vai desbalancear a estrutura ali, vai desbalancear e não vamos ter um alinhamento legal. Já vai ser praticamente um carro desbalanceado girando, porque quebrou-se um dente ali da estrutura, quebrou-se um dente e vai andar desbalanceado. Então eu digo que cada um tem que saber a sua real função e cumpri-la, porque um depende do outro. E mesma coisa não adianta. A integradora cumprir a função, o patrão cumprir a função e o funcionário não cumprir a função. Então eu acho que cada um tem que saber qual que é a sua responsabilidade ali e tem que levar ela a sério, né, pessoal? A sério. Porque a partir do momento que um dos 3 ali pecar, já não vai sair um bom resultado. E já não vai ficar uma situação boa para alguém que está exercendo a função. Aproveitando o engajamento, pessoal, eu vejo da seguinte maneira também. Eu vou falar mais um relato que tive e uma coisa que eu vivenciei. Eu acho que assim, o cuidador de frango,
ele tem que ter condições para trabalhar, mas a moradia também do funcionário faz parte dessas boas condições. Por quê? Porque vocês sabem, eu que é no griller, o pessoal do frangão é muito pior ainda. Eu que é do griller, eu fico 28 dias em casa. Em casa. Qual que é o meu trajeto? Casa, aviário. Casa, aviário. Então nós temos que ter uma moradia de qualidade para que nós tenhamos o nosso conforto, porque você está 24 horas à disposição do aviário. Eu já vi casos por aí que eu também não acreditei. Não acreditei. Caso que praticamente estava desabando em cima do funcionário. Aí vem aquela pergunta. Um patrão que põe um funcionário morar numa casa dessa qualidade, você acha que ele está ligando muito pro funcionário? Fica aquela dúvida, né? Aquela pergunta que vocês aí podem estar assistindo e respondendo depois. Aí vocês mesmos estão respondendo. Só que também, pessoal, vem o outro lado da moeda também. Por isso que eu falo. Tem que ver os dois lados da moeda. Tem muitos patrão que gostariam de ter uma casa assim, à altura para o funcionário. Mas como que o patrão vai fazer uma casa à altura se ele tem que tirar dinheiro de outra atividade para manter a atividade que o funcionário tá? É outro problema sério também, né, pessoal? Você vê como que as situações são complicadas e difíceis? Porque eu sou assim da seguinte maneira, se eu tenho uma atividade, ela tem que se manter, Então, às vezes, o patrão até gostaria de dar uma moradia melhor para o funcionário, mas não está tendo aquele retorno. Às vezes o patrão queria trocar uma máquina de aquecer, mas não está tendo aquele retorno. Então aí entra aquela outra parte, né? Às vezes é má vontade, mas nós temos que ver com os dois olhos também. Às vezes não é má vontade. Às vezes a situação ali obriga. Ele não consegue investir naquela atividade. Porque é a mesma coisa que eu ter, digamos, duas atividades. Eu tenho que tirar dinheiro de uma para investir em outra, então eu tenho que parar com aquela que eu estou bancando, que eu estou pagando para ela trabalhar. Então, que nem eu falei, pessoal, são relações complicadas, são. Tem funcionários e funcionários e tem patrões e patrões. Mas foi que nem eu falei para vocês. Eu rezo a Deus que todos vocês encontrem pessoas que eu não encontrei na minha vida. São pessoas que já convivo há 10 anos, faz 10 anos que cuido aviário para eles, e aqui o propósito é ficar até eu me aposentar. E se eu me aposentar e tiver com gás para trabalhar, que eu espero que eu tenha, eu vou continuar até chegar ao ponto de eu falar, não, agora chega, eu vou parar. Espero que todos vocês levem a sorte de cruzar com pessoas assim. E antes de encerrar o vídeo, vou dar mais uma dicasinha para vocês, pessoal. Antes de você pegar uma granja para trabalhar, dá uma averiguada antes, dá uma investigada antes. Porque eu sei de pessoas que às vezes fecham serviço aí por telefone, por foto, por mensagem. Viajam às vezes 1000 quilômetros. E às vezes chegam lá, não foi aquilo que foi prometido para eles. É outro relato que tive. Às vezes não é aquilo que foi prometido. É um risco nos dois lados, claro, porque o patrão também, ele está fechando com uma pessoa que ele não conhece, ele pode ter alguma surpresa depois. É um risco nos dois lados. Mas eu acho que devemos tomar um pouco de cuidado, né? Eu sinceramente não tenho mais essa coragem, não tenho. Eu não faria isso. Mas cada um é cada um, né? Às vezes tem pessoas que fazem isso e estão lá super felizes, que nem eu conheço casos, agradecendo a Deus por estar naquele lugar. Mas tem pessoas que estão perecendo, sofrendo. Então é que nem eu falo, é situações e situações que devem ser analisadas, pessoal. É complicado, porque são relações, né? Relação patrão-funcionário. Relação patrão e funcionário. E como são culturas diferentes que vão estar se relacionando, é meio complicado. Cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo. Graças a Deus, com o meu estilo, dou bem certinho com os meus. Agradeço a Deus mais uma vez. Pessoal, vou encerrar por aqui. O tema é longo. Se for fazer um vídeo, fico aqui às vezes meia hora falando. Então vou encerrar por aqui, mas deu para mais ou menos eu passar para vocês um pouco da minha ideia, o que eu penso e os relatos que chegou até mim, também para estar passando para vocês verem como que é complicado aí. Como que é complicado o ramo da avicultura. Vou deixar uma boa noite para todo mundo e um forte abraço, pessoal. Qualquer comentário, pode comentar ali no comentáriozinho dos vídeos que a gente está aí sempre respondendo. Um abraço para todo mundo e tenha uma ótima noite.